assentar-se. Nós continuamos a ministrar sobre o tema obediência a ser aprendida. E o subtema hoje é: as autoridades delegadas têm de permanecer sob autoridade. Eu sei que muitas vezes pode parecer que a gente está falando da mesma coisa, mas é porque o assunto é abordado com base em muitos textos que são trazidos de volta, sempre abordando determinados ângulos específicos que não foram anteriormente abordados. Daí a aparente repetição dos textos que já foram usados. Muito bem. Nos tempos do Velho Testamento, Davi foi o segundo rei constituído por Deus sobre Israel. Saul também havia sido estabelecido por Deus. Davi era a nova autoridade estabelecida por Deus, o novo ungido do Senhor. Saul, por sua vez, era a autoridade rejeitada, aquele cuja unção era coisa do passado, pois o Espírito de Deus já o tinha deixado. Vamos observar agora, no entanto, como Davi estava sujeito à autoridade, não se esforçando em estabelecer a sua própria autoridade. Por que estabelecer a sua própria autoridade? Porque ele ainda era muito jovem quando Deus o ungiu rei no lugar de Saul. E quando isso aconteceu, ficou claro que ele havia rejeitado Saul por não obedecer a sua palavra. E por essa razão ele havia escolhido uma outra pessoa, e essa pessoa era Davi. E ele, através do profeta Samuel, fez o próprio Saul saber que por causa da desobediência dele, ele não continuaria sendo rei em Israel. Só que Saul não renunciou ao seu cargo, não deixou de exercer o reinado, e Deus também não interferiu durante um longo período para efetivar Davi como rei. E a razão para isso, eu creio, e não sou só eu que penso assim, é que Deus estava preparando Davi de várias formas e maneiras, levando-o a uma maturidade necessária para poder vir a exercer uma função como a que ele veio exercer na condição de rei sobre Israel. Mas, então vamos observar como Davi estava sujeito à autoridade e por que ele não se esforçou em estabelecer a sua própria autoridade. Primeiro, Davi esperou que Deus garantisse a autoridade. Davi tinha uma consciência extremamente sensível. Isso nós podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, os primeiros 6 versos. Desde que Saul se deu conta de que Davi havia sido ungido rei no lugar dele, que ele tinha recebido de Deus a unção para exercer esta missão, este ministério. Dizemos ministério porque o governo
que foi estabelecida em Israel depois de Samuel foi a monarquia, humanamente falando, mas na realidade era uma teocracia, porque era Deus quem estabelecia e era Deus quem ungia, e o propósito de Deus era de que quem ele colocasse lá fosse obediente a ele. Claro que depois isso deixou de ser assim, não porque Deus assim quis, mas porque as pessoas se rebelaram contra o próprio Deus e, bom, não é o caso de falar sobre isso aqui. Mas então, logo depois que Davi foi ungido rei, e foi ungido pelo profeta Samuel, que derramou óleo sobre a cabeça dele e disse que o estava ungindo para isso. O Espírito de Deus passou a residir nele, porque o Espírito de Deus não residia em nenhuma pessoa no Velho Testamento, a não ser quando ele recebia uma missão de Deus e o Espírito o capacitava para tanto. Foi assim com Saul, quando Deus o rejeitou, retirou dele o seu espírito, e Davi recebeu, por sua vez, o Espírito do Senhor desde então. Muito bem. Como dissemos, então, a partir da unção de Davi, aconteceram várias situações que deram ensejo a que Saul ficasse com ciúmes de Davi. Davi se destacava nos combates, Davi era elogiado por todos, e o nome do rei quase não era mencionado, Davi era ovacionado, era aplaudido, coisa que ele nunca buscou, mas isso fez com que Saul tivesse muito medo de Davi e se sentiu ameaçado por ele e começou a persegui-lo com o propósito de matá-lo. Então, o texto que nós vamos ler, 1 Samuel 24, de 1 a 6, diz assim: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Davi vivia fugindo desde então. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Deus nunca disse isso, mas os homens que estavam com ele disseram: olha, o Senhor está te dizendo que é para você aproveitar a oportunidade. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Chegou bem perto e cortou a ponta do manto de Saul. Mas veja o que aconteceu logo depois. O texto diz: mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. A edição revista e atualizada diz assim: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Eu não sei de você, mas quando eu era menino, eu aprontava muito. E cada vez que eu fazia uma coisa errada, uma das coisas que acontecia é que o coração ficava acelerado. A criança tem a noção, e o adulto também, de quando ele faz uma coisa errada, e então ele fica apreensivo, e ele fica com medo, e foi o que aconteceu com Davi. Ele, assim que cortou o manto, a orla, um pedaço
do manto, ou da orla, deixa eu ver o que diz, é a ponta do manto de Saul. Ele sentiu bater o coração, o coração dele ficou acelerado, e ele disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Na realidade, a unção de Deus já não estava mais sobre Saul. Mas, enquanto ele estava lá, enquanto ele continuava sendo o rei para os efeitos legais, humanamente falando, Davi o via como autoridade sobre ele e não ousava levantar a mão contra ele, mesmo que Deus já houvesse dito a ele que ele seria o rei, que ele havia rejeitado a Saul. Davi cortou, então, um pedaço do manto de Saul e o seu coração o acusou, porque a sua consciência era extremamente sensível. Em outro acontecimento, aconteceu algo que também caracteriza isso. Saul continuou perseguindo Davi. E nessa ocasião, a primeira, depois que ele saiu da caverna, Davi então gritou para ele: olha, rei, aqui, cortei um pedaço do seu manto, isso é para que você saiba que eu não quero lhe fazer nenhum mal, você está me perseguindo à toa, não vejo por que você está fazendo isso. Pois bem, mas o rei, na hora, ficava muito legal com ele, mas depois continuava a persegui-lo. E nós vamos ler agora o que aconteceu em 1 Samuel, está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versos 7 a 12. Davi apanhou objetos que estavam perto da cabeça de Saul, enquanto ele dormia, mas poupou a vida de Saul. O texto diz assim: assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. É o acampamento onde estava Saul com todos os seus soldados. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor. Abner era o comandante das forças armadas, podíamos dizer assim, de Saul. Era o comandante do seu exército. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança no chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo, isto é, o próprio Deus, o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. Davi sabia que ele viria a ser rei. Para que ele fosse rei, Saul tinha que morrer. Agora, não caberia a ele precipitar as coisas. Ele continuou dizendo: o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou.
Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Nesse acontecimento depois, Davi vai ficar num lugar seguro, vai gritar para Saul e vai dizer: ó rei, aqui ó, estive aí pertinho de você, podia matá-lo com essa lança, aqui a lança que estava perto da sua cabeça, e aqui também está o jarro de água que estava aí bem pertinho de você. Não obstante, eu não fiz isso, não tirei a sua vida, embora pudesse ter feito, porque não é esse o meu propósito. O rei quase chorava, ou chorava muitas vezes, eu sei que você vai ser rei um dia mesmo, não sei o quê, essas coisas assim, mas ele não deixou nunca de perseguir Davi. Então, Davi era capaz de sujeitar-se à autoridade, jamais anulou a autoridade de Saul. Simplesmente aguardava que Deus garantisse a sua autoridade, a autoridade de Deus sobre ele. Davi não ajudaria Deus a fazê-lo. Ao contrário, ele aguardaria que Deus agisse. Eu já citei aqui mais de uma vez uma canção que sempre serviu e serve de ilustração para situações como estas. É uma canção da música popular brasileira. O título da canção é Para Não Dizer Que Lhe Falei de Flores. Era uma música de protesto que foi lançada em 1968. Era uma música de protesto contra o regime militar, que tinha então 4 anos que foram estabelecido. A letra e música era e é de Geraldo Vandré. Para lhes dizer a verdade, a música, do ponto de vista musical e de melodia, é linda. Eu sempre gostei da música, mas eu só vim entender o sentido da música muito tempo depois, né? E o estribilho diz assim: vem, vamos embora, que o esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E qual o significado dessa música? É o seguinte: nós temos que fazer e não esperar que as coisas aconteçam. Eu creio que isso tem uma aplicação muito coerente em vários sentidos. Às vezes nós temos que pôr a mão na massa e fazer alguma coisa. Mas nós não temos que fazer algo como era o que era proclamado através dessa melodia, dessa música de protesto, porque ela estava incitando de maneira bem subliminar o povo a se insurgir contra o regime militar. Querendo ou não, era aquilo que Deus tinha estabelecido sobre o Brasil naquele período e durante muitos anos. Humanamente falando, o homem, na sua carne, ele é instigado a fazer as coisas acontecer. Ele acha que ele tem que criar as oportunidades. E também ele se insurge contra uma determinada pessoa que é autoridade e acha que está fazendo as coisas certas. Isso nunca deu certo. Nunca foi este o ensino da Bíblia. E qualquer pessoa, para ser autoridade delegada de Deus, tem de aprender a não tentar estabelecer a sua própria autoridade. Ao longo da história de Israel, muitas pessoas se rebelaram contra um rei, foram lá, simplesmente mataram o rei e assumiram o poder. Isso está em várias ocasiões registrado na Bíblia.
E essas pessoas depois vieram a morrer nas mãos de outras pessoas que se levantaram contra elas e as mataram também. Então, repetindo, qualquer pessoa para ser autoridade delegada de Deus tem de aprender a não tentar estabelecer sua própria autoridade. Segundo, as autoridades precisam ser estabelecidas por Deus e pela igreja. Davi julgou um homem que afirmou ter matado Saul. Saul era rei, foi à guerra, e na guerra contra os filisteus, Davi não participou dessa guerra, pelas razões óbvias, e Davi depois recebeu a notícia de que Saul tinha morrido, e não só ele, mas também o filho dele, que era amicíssimo de Davi. Então, verso 5 do segundo livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: Davi perguntou ao moço, o moço veio trazer a notícia para ele, era um amalequita. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço portador das notícias disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança. E os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tudo indica que ele teria sido ferido e estava pedindo para ele matá-lo. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Ele fez isso querendo agradar a Davi, porque ele sabia que o Senhor já tinha ungido Davi como rei, e ele falou: olha, eu vou levar a coroa para ele. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, esse era um gesto de pesar, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou, enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Por que Davi julgou este amalequita? Bem, neste caso, foi porque ele violou a autoridade. Foi porque ele matou uma autoridade, tirou a vida de uma autoridade. Não era a autoridade de Davi. E então ele fez isso. A violação não foi contra Davi, mas era uma violação de autoridade. Para que entendamos bem isso, por que Davi poderia fazer isso? Números 35, 30 e 31 diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto,
conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes será ele morto. No Velho Testamento era assim que se procedia. Não se aceitava o depoimento senão de 2 ou 3 testemunhas. Mas a pessoa, no caso que matou, disse que foi ele mesmo que matou, confessou o pecado dele. Então, Davi se julgou no direito de fazer o que fez. Logo após a morte de Saul, Davi perguntou a Deus para onde ele devia ir. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 1, diz assim: Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Humanamente falando, Davi, com seu exército, deveria descer rapidamente a Jerusalém para ocupar o palácio real. Mas Davi não fez isso. Davi não foi para lá. Humanamente falando, era uma oportunidade que não poderia ser perdida. Mas ele perguntou a Deus e Deus lhe disse que fosse para Hebrom. Hebrom era apenas uma cidade pequena e sem importância. A ida de Davi para lá revelou que ele não estava tentando usurpar a autoridade por sua própria iniciativa. Davi esperou para ser ungido pelo povo de Deus. Samuel já o tinha ungido, porque ele era o escolhido de Deus. Agora, ele precisava da confirmação do povo. E o povo o ungiu rei sobre Judá. O Israel era composto de 12 tribos. Davi era da tribo de Judá. E a tribo dele o elegeu como rei sobre aquela tribo. Essa atitude tipifica a igreja fazendo suas escolhas. Davi não podia nem se opor, nem recusar a unção do povo, porque Deus já o havia ungido. Mas caberia ao povo reconhecer isso e tomar a iniciativa. Se ele tomasse o governo, ele estaria tomando isso por sua própria iniciativa e sem respeitar aquilo que o povo queria. Deus age através da vontade do povo também. Então, essa atitude tipifica a igreja fazendo suas escolhas. Davi não podia nem se opor, nem se recusar a unção do povo. Davi não podia dizer: uma vez que já tenho a unção de Deus sobre mim, eu não preciso da unção de vocês. Ser ungido por Deus é uma coisa. Ser ungido pelo povo é outra coisa. É preciso que haja a escolha de Deus e a escolha da igreja. Ninguém pode se impor aos outros. Davi não subiu a Jerusalém porque esperava que o povo de Deus o ungisse. Davi permaneceu em Hebrom durante 7 anos, governando só sobre a tribo de Judá. Embora fosse um período curto, Davi não ficou impaciente.
embora não fosse, né, um período curto, 7 anos não são 2 dias. Davi não ficou impaciente. Deus jamais escolhe alguém para ser autoridade que esteja cheio de egoísmo, que busque a sua própria glória. Deus havia ungido Davi para ser rei sobre toda a nação de Israel, como também sobre Judá. Mas o povo de Deus ainda não o aceitara totalmente. Quando a casa de Judá o ungiu, tornou-se rei sobre aquela casa primeiro. Pelo resto, ele não estava ansioso. Ele podia esperar. Depois de reinar, então, sobre Hebrom, ou melhor, sobre Judá, em Hebrom, durante 7 anos, todas as tribos de Israel se reuniram e vieram e ungiram o rei Davi sobre todo o Israel. Assim, Davi foi rei em Jerusalém durante 33 anos depois de ser rei sobre Judá durante 7 anos. Por sua própria natureza, a autoridade não pode promover-se, nem se impor aos outros. Deve ser estabelecida por Deus e ungida pelos homens. Para alguém estar em autoridade sobre os filhos de Deus, é necessário que haja 2 coisas: a unção do Senhor e a unção do povo. Durante aqueles 7 anos, dos 30 aos 37 anos, Davi não duvidou que seria ungido rei por todo o povo de Israel, sobre todo o povo de Israel. Mas este assunto ele deixou nas mãos de Deus. Eu não sei se todos sabem, mas nós fazemos parte de uma convenção, e não só é a Convenção Batista Nacional que assim age. Eu fui da Convenção Batista Brasileira, durante muito tempo, depois fomos para a Nacional, e o sistema é o mesmo. A pessoa, primeira, tem que ter convicção de que ela, eu estou me referindo ao caso da escolha e indicação de um pastor. O pastor tem que ter um chamado de Deus. Esse chamado de Deus precisa ser reconhecido pela igreja. Mas, primeiro, a pessoa tem que ter convicção de que ele foi chamado por Deus. Ninguém se escolhe para fazer algo que só cabe a Deus fazer, que é essa escolha, essa indicação, esse chamado. E quem é chamado para servir onde Deus quer, e não onde Ele quer. E quando isso aconteceu comigo, eu ainda estava no seminário, estava foi no primeiro semestre do primeiro ano de faculdade teológica, quando eu tive esse chamado. Eu não sabia para que eu tinha sido chamado, só sabia que eu tinha sido chamado. E, decorrido algum tempo, quando eu me formei, eu fiquei na minha. Eu já servia na igreja local, servia na área de evangelismo, e trabalhei muito tempo assim. E eu me formei em 1979. Demorei, em 1980, eu fui convidado pelo pastor da igreja para participar de um exame teológico. E eu participei desse exame teológico, e foram 3 horas de arguição.
sobre o conhecimento que eu tinha sobre teologia, eclesiologia, e depois esse concílio era formado de vários pastores, e depois de ter sido examinado, eles me aprovaram. Isso aconteceu em outubro de 1980. E só em 81, o pastor da igreja trouxe a minha indicação para ser ordenado pastor auxiliar naquela igreja. E eu tive que esperar tudo isso e continuei a servir da mesma forma, na condição fazendo a mesma coisa que eu sempre tinha feito na igreja. Na área de evangelismo e de conservação de resultados. Eu trabalhava com os novos decididos e naquela época chamava crescimento cristão. Quando chegamos aqui, trouxemos isso para cá também, depois virou o que hoje os irmãos conhecem como fascículos. Pois bem, em 81, em janeiro, então, o assunto, depois de ter sido levado à igreja, a igreja concordou, foi votado em assembleia, e em janeiro de 1981 eu fui, então, consagrado, ordenado pastor auxiliar daquela igreja. Então, eu creio que é muito importante todas essas fases. É preciso a certeza de que Deus quer aquela pessoa, é preciso que a pessoa tenha o respaldo de pessoas que estão em posição de autoridade sobre ela. No meu caso, eram os pastores que me examinaram, era um concílio que me examinou. Depois o assunto foi levado para a igreja numa assembleia, decidiu que isso devia acontecer, e finalmente aconteceu. Quando eu vim para cá, eu fui submetido a uma sabatina pela liderança da igreja. Eu vim para cá em 1900 e para esse exame, para essa entrevista, foi em dezembro de 1982. Vim aqui, estive aqui, conversaram comigo durante horas a fio. Depois disso, eu voltei para casa. Enquanto estive aqui, conheci várias coisas aqui, que me apresentaram, várias famílias. E depois eu voltei para Brasília. E, finalmente, depois de algum tempo, eu recebi um convite. Depois desse convite, eu coloquei esse convite diante de Deus. Já estava orando, né? Porque quando eu vim aqui, eu comecei a orar, quando eu fui chamado para vir aqui. E orei a Deus, Deus me deu a convicção de que deveria vir para cá. E então, finalmente, fui empossado em 30 de abril de 1983. Por que eu estou contando isso? Para mostrar como é que as coisas acontecem e as coisas não são. Hoje a gente vê muitas pessoas compram um lugar, compra os bancos da igreja e, de repente, se intitula pastor ali. E aí? Bom, não cabe a mim discutir, mas é uma coisa que é totalmente estranha ao que é dito na palavra de Deus. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, escreve para Timóteo, ele fala sobre
um concílio que o ouviu e que impôs as mãos sobre ele. E ele fala sobre a importância dele considerar aquela ocasião para que ele não tivesse medo, não ficasse receoso de fazer aquilo para o qual Deus o havia chamado. Era uma palavra de encorajamento. Tudo leva a crer que Timóteo era muito novo e o apóstolo o encorajava dessa forma. Bem, então, todos aqueles que conhecem a Deus podem esperar o tempo de Deus. Se a condição de uma pessoa está correta, ela será reconhecida, não só pelo Senhor, mas também pela igreja como representante de Deus. Jamais nós devemos lutar com a carne, nem mesmo para levantar um dedo. Ninguém pode se levantar e dizer: sou autoridade estabelecida por Deus. Vocês têm de se submeter a mim. Isso é ridículo. Totalmente incoerente. A autoridade não pertence a nenhum homem. A autoridade é de Deus. E é Ele quem coloca quem Ele quer, onde Ele quer. Primeiro nós temos então que aprender a ter ministério espiritual diante de Deus. Então, na hora designada e por Ele, entraremos no meio dos seus filhos para servi-los. Em terceiro lugar, Davi manteve a autoridade dada a outro enquanto ele esperava em Deus. Por que Davi teve que esperar em Hebrom, depois da morte de Saul? Porque depois da morte de Saul, seu filho Isbosete o sucedeu como rei em Jerusalém. Então Isbosete era rei. E Abner, que era o comandante do exército de Saul, continuou sendo o comandante do exército de Isbosete, que herdou o trono com a morte do pai. Então, Isbosete é assassinado. Recabe e Baaná assassinaram Isbosete enquanto este dormia. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Quanto tempo eu tenho, Ana Bia? Hein? Tá. Então, segundo Samuel, capítulo 4, versículos 15 a 12. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois, cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia. Como recompensa, eu agarrei e matei em Ziclac.
Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordens aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então, os irmãos percebem que todos esperavam que Davi tomasse a iniciativa, todos esperassem que Davi se aproveitasse daquela situação. No primeiro caso, no caso de Saul, quando alguém o matou, depois quando mataram o seu filho que herdou o trono, mas Davi reagiu de maneira totalmente oposta. E não tomou nenhuma iniciativa também depois disso, não. Então, ninguém jamais deveria permitir que a autoridade de outra pessoa fosse prejudicada, a fim de estabelecer a sua própria. Nós temos que aprender a esperar em Deus e somente nele. Sempre que há rebelião contra a autoridade, mesmo não sendo diretamente contra você, essa tem de ser julgada. Ou seja, mesmo que alguém na igreja se levante contra uma autoridade que não seja a sua, você tem que chamar essa pessoa no canto e conversar com ela, porque ela está agindo. Ninguém vai tirar a vida de ninguém por causa disso. Até porque aqui fala de 2 casos de homicídio. Mas é importante que mesmo que alguém se levante contra uma outra pessoa que não seja a sua autoridade, você deve chamar essa pessoa no canto e conversar com ela e mostrar que ela está agindo totalmente de forma errada. E ela tem 2 atitudes. Uma é se arrepender e colocar a cabeça no lugar, ou então, se isso ocorre na igreja, isso tem que ser trazido para ser feita a necessária disciplina. A Bíblia recomenda que quando uma pessoa peca, você deve ir a ela e falar com ela. Se ela não te ouvir, você vai levar uma testemunha com você. E se ela não ouvir você e essa testemunha, você então tem que trazer o caso para a igreja. Então, essa é a responsabilidade que nós temos. Nós vivemos num país, e eu não sei se é só aqui não, mas a gente vê isso em várias partes do mundo, em que as pessoas se levantam contra as mais variadas formas de autoridade, se rebelando contra elas, e como se estivesse nelas mudar certa situação. Eu creio que pelo diálogo nós podemos e devemos mudar o que pode ser mudado. Nós podemos ir às pessoas, se temos acesso a elas, podemos conversar com elas, podemos dialogar no sentido de que não está legal do jeito que aquela autoridade está agindo, mas isso com respeito, isso com a devida... É o respeito mesmo que devemos, todos nós, sem distinção a qualquer tipo de autoridade. Não é gritando, não é se insurgindo contra a autoridade. É por isso que, pessoalmente, eu sou contra a greve de qualquer natureza,
Mas a gente não pode requerer uma atitude de alguém que não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode entender isso. E muitas pessoas que estão nas igrejas não agem como deveriam agir. São tantas as pessoas que se insurgem contra as autoridades constituídas no país, e seja ela quem for, seja qual for, a melhor coisa que você faz é dobrar o seu joelho e orar por essa autoridade. Não abrir a sua boca para falar mal de ninguém, seja quem for, de que lado esteja, seja de que partido for. A Bíblia diz que é Deus quem tira e Deus é quem coloca as pessoas, e nós temos que pedir que Ele faça isso. Muitos países sofrem perseguição por causa do Evangelho. E o que cabe ao povo de Deus é orar para que Deus haja através dessas autoridades que não temem a Deus, mas Deus é maior do que elas. Deus pode agir e pode quebrar as barreiras e impedir que aquilo continue, ou pode permitir que aquilo continue com um propósito que eu e você não entendemos. O tempo todo Deus está agindo, trabalhando na minha vida, na sua vida, através de todas as situações que nós vivemos, muitas vezes, que gostaríamos que fosse diferente. Mas Deus está no controle, Ele tem o governo e nós temos que reconhecer isso continuamente, em todos os aspectos. Na igreja, então, nem se fala, né? Então, vamos orar. Eu queria que você falasse com Deus sobre o que nós acabamos de tratar. Deus, nós somos teus em Cristo Jesus. Tudo que temos e somos por causa do que o Senhor fez por nós, através de Jesus na cruz do Calvário. Ao nos redimir, ao nos perdoar, ao nos purificar. Não somos melhores do que qualquer pessoa. Somos apenas perdoados. Somos pessoas que creram e receberam em Jesus o perdão e a purificação. Recebemos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Te damos graças por tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de confiar em Ti, de esperar em Ti, de não nos atrevermos a fazer com as nossas mãos aquilo que cabe a Ti fazer. Que o Senhor nos dê graça para esperar em Ti, na conversão do cônjuge, na mudança do cônjuge, na mudança da atitude do patrão, Pai, em todas as áreas onde nós temos e encontramos barreiras em pessoas que exercem autoridade sobre nós. Dá-nos a graça de orar por essas pessoas, de pedir como pedimos e temos pedido ao Senhor, que o Senhor interfira na vida daqueles que são autoridades sobre nós. Porque só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode mudar a situação, só o Senhor pode realmente fazer o que não nos cabe fazer, porque não está em nós isto, não nos foi dado esse poder. Então pedimos que o Senhor nos ajude a confiar unicamente em Ti, a esperar em Ti, a orar dia e noite para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer e deseja fazer. Em cada pessoa, em cada autoridade, em cada lugar. Pedimos que o Senhor mude as nossas vidas nas áreas que precisam ser mudadas.
que aprendamos a obedecer, que aprendamos a confiar, que aprendamos a depender de Ti, a esperar em Ti. E que o Senhor nos ajude a ser achados fiéis em Jesus. É no nome dele que oramos. E pedimos que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz, em segurança, cercados pelos teus anjos, livres do mal, do maligno, das suas obras. Continuamos a pedir que tu nos mantenhas bem junto do teu coração. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.